Seja muito bem-vindo ao nosso Compartilhando Cristo. Queridos, que bom que você separou estes minutos para juntos nós compartilharmos um pouco mais da palavra do nosso Senhor Jesus. Queridos, eu tenho plena certeza de que Jesus ele tem uma palavra para o seu coração. Por isso, queridos, como de costume, eu peço a vocês que, se possível, eliminem toda e qualquer distração. E, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos à mensagem. Queridos, aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, diz assim, O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida? Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, eles indicaram que Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? E qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Queridos, até aqui, o texto ele continua e quando a tripulação recebe essa informação de Jonas, eles então se juntam para lançar Jonas ao mar. E quando Jonas ele é lançado ao mar, ele cai ali em meio àquela tempestade, a Bíblia diz que vem um grande peixe e engole Jonas. E ali, no estômago daquele peixe, Jonas ele ora ao Senhor, ele tem um encontro com o Senhor ali naquele momento. Mas queridos, eu queria chamar a sua atenção para a primeira atitude de Jonas. E sabe, Deus ele chamou a Jonas, que era um pregador da palavra, e falou para Jonas assim: Jonas, você vai até cidade tal, vai falar do meu nome, vai pregar o meu reino lá, porque eu tenho visto que aquele povo tem ido por caminhos errados. E Jonas então, com medo do que poderia acontecer lá, Jonas ele vai para outro caminho. Ao invés de Jonas ir pelo caminho que Deus tinha dado a ele, pela orientação que Deus lhe havia dado, Jonas ele toma outro caminho. E ali então sabemos o final da história, que foi essa grande tempestade sobre aquela tripulação, sobre aquele navio. Queridos, na verdade, por algumas das vezes em nossa vida, nós estamos tendo as mesmas atitudes da que Jonas ele teve. Por exemplo, nós oramos ao Senhor, clamamos por um milagre, nós buscamos a Deus para que Ele entre com providência em nossas vidas, para que Ele nos ajude a alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. E por aí vai, nós oramos, clamamos a Deus, ok? Mas quando Deus ele começa a nos direcionar ou
quando Deus ele começa a nos dar as orientações, as instruções necessárias para alcançarmos ali os objetivos, alcançarmos aquilo que nós temos pedido em oração, nós começamos a trilhar outros caminhos. Ao invés de receber a instrução de Deus e colocá-la em prática, nós deixamos ela de lado e seguimos segundo o nosso próprio entendimento. Então, queridos, a palavra hoje, ela veio para nos alertar, para nós tomarmos mais a atenção naquilo que Deus ele tem nos direcionado para fazer. Queridos, sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós sabemos também, queridos, que Deus ele tem um propósito para as nossas vidas. E se nós lermos de Gênesis a Apocalipse, vamos ver inúmeros momentos em que as pessoas ali recebiam uma instrução de Deus, colocavam em prática e tinham êxito. Mas também vamos ver pessoas que receberam uma instrução de Deus e não colocaram em prática e desagradou a Deus. Se nós vermos no livro de Elias, em determinados momentos o anjo aparecia ali a Elias e falava assim: Elias, sai dessa terra, vai para tal lugar, porque ali você vai passar um tempo determinado e os corvos irão levar pão e carne para você. Então ali Elias saiu de tal cidade, foi para outra e os corvos alimentaram Elias. O anjo apareceu novamente a Elias. Elias, sai dessa terra e vai para a cidade tal, porque lá vai ter uma viúva e ela vai cuidar de você. Então, conforme Elias recebia a instrução de Deus, ele colocava em prática. E Deus sempre abençoou Elias. Elias sempre teve êxito em tudo o que ele fazia, porque Elias, ele obedecia aquilo que Deus havia instruído. E nós vemos também outros exemplos na Bíblia de pessoas que receberam uma instrução do Senhor e colocaram em prática e tiveram êxito. Nós vemos também no livro de Êxodo, ali Moisés, sempre que recebia do Senhor uma informação, colocava em prática e o povo tinha êxito. Então, queridos, nós temos que buscar constantemente ter essa intimidade com o Pai para sabermos por quais caminhos Ele quer que nós venhamos caminhar. Para nós sabermos qual deve ser o nosso próximo passo, como nós devemos conduzir a nossa vida, como que nós devemos conduzir esta situação aqui, então estamos clamando a Ele por uma intervenção. Precisamos, queridos, estar atentos as instruções que o nosso Deus ele tem nos dado. Porque, queridos, de nada adianta nós recebermos ali um ensinamento e não colocarmos em prática. Não adianta. Sabe, certa vez, Jesus ele contou uma parábola e diz assim, que o pai tinha 2 filhos e ele pediu para que os filhos fossem até a vinha e cuidasse, trabalhasse lá na vinha. Um falou: sim, Senhor, eu irei. O outro falou: não, eu não vou. Aquele que falou que ia, ele não foi. E aquele que falou que não ia, se arrependendo da sua resposta para o seu pai, mudou de ideia e foi fazer conforme o pai havia lhe pedido. E a pergunta que fica é: qual que fez a vontade do pai? Aquele que disse que ia, mas não foi? Ou aquele que disse que não ia, mas mudou de ideia e foi? São situações, queridos, que nós, analisando, vemos o que mais vale: as nossas palavras ou as nossas atitudes? Receber o conhecimento e não colocar em prática, ou receber de Deus uma instrução e colocar em prática e viver o milagre, viver o extraordinário? Porque você pode ter certeza, queridos, que essa é a vontade do Senhor para a sua vida. No começo pode parecer meio estranho, não fazer tanto sentido, mas em nosso coração tem que ter a certeza de que se é de Deus, então nós vamos ser abençoados. Se vem de Deus esta palavra, esta instrução, então, queridos,
Pode acontecer o que for, aquele que te fez a promessa, ele é fiel, ele não falha, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. A palavra nos ensina, e eu amo isso quando ela diz que Jesus, ele é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus, ele é o início, o princípio e ele é o fim. Todas as coisas é por ele, para ele e a ele. Oh, aleluia! Então, queridos, não existe coisa melhor do que caminhar debaixo da instrução do nosso Deus, caminhar debaixo da vontade do nosso Pai. Sabe, o Senhor ministrou ao meu coração esta mensagem, foi exatamente hoje. Hoje é domingo, se eu não estiver errado, acho que hoje é dia 27, posso estar errado, mas hoje é domingo. E quando foi na quinta-feira, eu estava com uma ideia em minha cabeça, pensando em algumas coisas, e até comentei com a minha esposa, falei, amor, eu tô pensando em fazer isso, aquilo outro, tal, o que você acha? Ela topou, achou legal a ideia, mas eu falei para ela assim, olha, eu não vou tomar nenhuma decisão nem hoje nem amanhã, eu vou orar para ver qual que é a vontade de Deus, se Ele se agrada disso, desta ideia. Então nós oramos na quinta, na sexta e pedi para o Senhor para que Ele me orientasse, para que Ele me desse ali uma instrução. Então, quando foi na noite de sábado para domingo, eu tive 2 sonhos. E quando foi no domingo, eu contei para ela a respeito destes sonhos e nós buscamos o significado, buscamos compreender ali o que queria dizer, porque para mim parecia ser nada, mas quando fomos analisar mais a fundo, vimos que era a resposta de Deus para aquilo que eu estava pedindo. E aí cabe a mim colocar em prática, mesmo que a resposta de Deus seja contrária, ou obedecer à voz do meu Pai e saber que Ele está no controle de todas as coisas, e isso pode ser um grande livramento. Você entende, querido? Você entende, queridos, que às vezes nós passamos por certas situações, dificuldades, tempestades, porque nós não caminhamos de acordo com o que Deus ele tem nos orientado? Por nós passamos por situações difíceis porque damos passos em que Deus falou para você ficar parado. Deus falou para você ir para a direita e você quis ir para a esquerda. Deus falou para você ter fé e você teve medo. Então nós vivemos situações, tempestades, desertos, por algumas das vezes em que nós geramos por uma decisão precipitada. E queridos, Deus ele não deseja que você tome decisões precipitadas, que você caminhe mediante as suas emoções, porque as suas emoções elas podem te trair, elas podem te enganar. O que o nosso Pai ele deseja e o que ele tem para a sua vida é um propósito, é um plano, é uma estratégia para que você venha ter êxito em todas as coisas que você colocar às suas mãos. O nosso Deus, ele deseja que você venha viver o melhor, que você venha viver a plenitude do Espírito dele. O nosso Deus, ele deseja que você venha alcançar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, sim, mas debaixo da vontade dele, recebendo a instrução e colocando em prática, pegando todos os ensinamentos que ele traz ao seu coração e colocando em prática para viver a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Então, queridos, por isso é tão importante nós buscarmos constantemente essa intimidade com o Pai, para colocarmos em prática as instruções que o Pai ele tem preparado para nós. O Pai ele está de braços abertos para você neste momento. Ele está de braços abertos para você neste momento. E você pode ter certeza, querido, que Ele te ama. Você é amado, você é amada pelo nosso Pai. Uau, Jesus, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é bom. E eu entrego, Pai, a minha vida, minha casa, minha família ao Senhor.
para que a tua boa, perfeita e agradável vontade venha se cumprir sobre nós, Pai. Sabemos, meu Pai, que o Senhor tem um plano. Sabemos, meu Pai, que o Senhor tem uns propósitos, meu Pai. E nós queremos caminhar debaixo deste propósito, debaixo deste plano, meu Deus, perfeito. Espírito Santo, em nome de Jesus, venha e nos oriente, venha e traga ao nosso coração a direção certa que o Pai ele deseja que nós venhamos caminhar. Não nos deixe, meu Pai, sairmos da Tua presença ou caminharmos por lugares que não Te agrada, mas que antes, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós venhamos ser prudentes, meu Pai, de fazer conforme o Senhor nos orienta. Fazer, meu Pai, conforme o Senhor nos diz, nos conduz. Em nome de Jesus, meu Pai. Pai, venha nos fortalecer. Venha, Pai, e renova a nossa fé. Renova a nossa esperança, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, esteja conosco todos os dias, pois precisamos do Senhor. Porque só o Senhor é quem pode nos capacitar, nos livrar. Só o Senhor, meu Pai, é quem pode nos levar a viver cada sonho e promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai. E é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Queridos, confie no plano, no propósito de Deus. Ele tem sempre o melhor para a sua vida. Amém? Queridos, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que Jesus te abençoe. Antes de terminar, eu peço a você que, por gentileza, não deixe de apertar o joinha, aperta o like, curte esta mensagem, isso é tão importante pra gente, queridos. Isso é bom demais. Então, curte, aperta o joinha aqui embaixo, comenta um amém, um glória a Deus, tá bom? E compartilha esta mensagem com um amigo, manda pro grupo do WhatsApp, manda para quem você ama. Curte, comenta e compartilha. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado, pois semana que vem, em nome de Jesus, terá aqui uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Tá bom, queridos? Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.